Bom, pessoal, é o seguinte, vamos continuar então com as nossas estimativas financeiras. Hoje nós vamos falar sobre depreciação, tá? Vamos lá, adiante. O que é depreciação? Primeira coisa, o que é depreciação? Tá? Na última atividade, eu pedi para vocês deixarem em branco esta linha aqui, certo? Que a gente ia tratar separadamente. E é justamente esse o assunto de hoje, tá? Que é depreciação. Nós vamos tratar isso de forma separada. A depreciação, então, ela é a perda de valor de um bem pelo uso, pelo desgaste ou pela obsolescência. O que é a obsolescência? Obsolescência é quando um item deixa de ser útil, importante, ele se torna obsoleto, ou seja, sem uso, sem nenhuma importância. Tá? Por exemplo, se você compra um carro novo por 50 mil, depois de 2 anos de uso, ele não vale mais 50 mil. Tá? Ele vai valer bem menos. Por que ele vale menos? Porque você já usou, ele já está desgastado, né? Quanto mais tempo passa, mais desgastado vai ficando o bem, tá? E é isso que se chama de depreciação. E por que a gente tem que calcular a depreciação? Né? A gente calcula a depreciação de um bem ou de um equipamento, de um móvel, de um utensílio para uma empresa, a gente calcula ou mantém isso calculado, a depreciação, que é porque quando terminar esse período, quando esse item não tiver mais condições de uso, quando terminar a vida útil desse bem, a gente vai precisar trocar. Tu precisa comprar de novo. Eu preciso comprar de novo a máquina, eu preciso comprar. E se você tem isso calculado, e se você tem isso no teu custo da empresa, né? Quando chegar o final do período, você vai ter dinheiro para comprar de novo. Porque senão a gente não tem dinheiro para reinvestir, né, na nossa empresa. Então a gente precisa calcular quanto o desgaste dos equipamentos, dos bens que eu adquiri, dos meus investimentos iniciais, eu preciso calcular quanto eles vão se desgastar para quando eu precisar repor isso lá no futuro, eu tenha dinheiro para fazer isso, tá? Então é por isso que a gente precisa gastar. A gente precisa calcular, tá bem? Bom, então, quais são esses itens? Vamos trocar aqui de lugar. Quais são esses itens? Lá nos quadros A, B e C, da página 52 e 53, ó, na 52 tem máquinas, equipamentos, imóveis e utensílios. A gente já definiu isso, sabe? Quais são as máquinas e equipamentos que eu preciso e os móveis e utensílios que eu preciso para tocar ali a minha empresa. Eu defini lá o que eu preciso, que quantidade, qual é que é o valor, certo? O valor daquele bem. Se eu preciso um computador, quantos eu preciso e quanto que custa cada um. Tá? Veículos, a gente também definiu aqui separado. Agora vocês vão entender por que a gente definiu isso aqui separado, entendeu? Porque isso aqui, eles têm taxas de depreciação diferentes. Tá? Máquinas, equipamentos é uma taxa, móveis e utensílios são outras, veículos são outras taxas. Tá? A Receita Federal tem uma tabela de taxas que eu vou passar depois para vocês no final dessa apresentação. Eu vou passar a tabela. Daí quem quiser a tabela passada separadamente, daí me pede, tá? Que eu passo daí para vocês a tabela sozinha, então uma tabela de Excel. Aonde que vocês vão botar isso? O valor da depreciação. Então, eu vou enviar para vocês uma planilha de Excel em separado, tá? Lembra que a gente tinha comentado que ia precisar preencher uma planilha de Excel? Então, tem várias coisas que a gente vai preencher nessa planilha de Excel. Uma delas é a depreciação, que é o que nós vamos calcular hoje, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Na planilha que eu vou enviar para vocês, deixa eu trocar isso aqui de lugar para ficar certo. Na planilha que eu vou enviar para vocês,
tem uma aba lá que chama depreciação, é depreciação total mensal. Como é que é essa planilha e aonde que vocês vão preencher? Vocês vão preencher esta coluna aqui, esta coluna aqui onde diz descrição do item de patrimônio. Que itens são esses? A descrição desses itens é aqueles que vocês têm lá no quadro A, B e C, das páginas 52 e 53. Então, transfiram tudo para cá, para essa planilha, tá? E o valor de aquisição de cada bem. Valor unitário, valor de cada um. Se eu tenho uma cafeteira, quanto custa cada uma? Computador, se eu tenho... eram 2 computadores. Então, um computador, 2 computadores. Escreve 2 vezes e bota o valor de cada um, tá? Ou então, sei lá, o valor total dos 2 computadores, tá? A estimativa de vida útil em anos. Isso aqui tem uma tabela, que é aquela tabela que a gente falou da Receita Federal, que eu vou expor agora no próximo slide, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, vocês vão colocar aqui, dependendo do valor, é um computador. Quanto que é lá na tabela o valor, a estimativa de vida útil de um computador, tá? Que é o que está na tabela lá da Receita Federal. E aqui a estimativa de valor usado em percentual do novo. Então, assim, o usado vai custar quanto por cento do novo? Vai custar metade do valor, então é 50% do valor do novo. Não, vai custar menos da metade, vai custar 40% do valor do novo, ou usado. Por quanto que eu vou vender? Na verdade, isso aqui se eu for vender esse bem depois desse tempo de uso, quanto a menos em percentual ele vai custar deste valor aqui? Então se eu adquirir o bem por R$5.000 e vou vender por R$2.000, né? Na verdade, eu estou vendendo ele por 40% do valor do novo. Tá? Se eu paguei R$50.000 um veículo ou uma máquina, né, nova, e na hora de vender, depois desse tempo de uso, eu vou vender ela por 30, né, por R$30.000, eu perdi R$20.000, tá? Então, esse é o percentual que eu tenho. Então, R$30.000 de 50 é quanto por cento? Quero ver vocês calcularem também aí, percentual, certo? Como que calcula percentual? Quem não souber, nós vamos comentar isso depois lá no Google Meets, tá? Me chama lá que a gente fala sobre como calcula percentual, tá bem? Então, são só essas 2 colunas aqui, elas se preenchem automaticamente. Tá? Então, vocês não precisam preencher. Aliás, nem mexam nisso aqui, tá? Porque ela já está com cálculo programado. E aqui é o lugar da empresa onde esse item vai ser instalado na sua empresa. Vai estar no escritório, vai estar na fábrica, vai estar, sei lá, né? Eu só tenho um computador. Ok, vai ser só um computador lá no escritório. Beleza. Continua sendo lá, tá bem? Então, qualquer dúvida, eu vou estar disponível lá para vocês no horário de aula. Aqui está a tabela, tá? Vamos ver se eu consigo. Aqui, deixar aqui, certo? Aqui está a tabela de depreciação, a tabela lá da Receita Federal. Então, assim, tipo de bem, se é uma edificação, o que é edificação? É prédio, né? Construção em geral, tá? A taxa de depreciação anual é de 4%. Então, o tempo de uso do bem, aquele tempo que eu vou definir lá na anterior... Opa, desculpa, gente. Aqui, vamos voltar aqui porque me perdi aqui na jogada, tá? O tempo de uso do bem, se é um prédio, vocês considerem 20 anos. Se forem instalações,
tipo instalações elétricas, instalações de vapor, de gás, né? Vocês considerem 10 anos. Por exemplo, o pessoal da área de lancherias, restaurantes e tal, vai ter instalação de gás, elétrica, de água, considera 10 anos. Tubos, né? Móveis e utensílios também 10 anos de uso. Máquinas e equipamentos, 10 anos. Ferramentas, 7 anos, considera 7 anos. Veículos com capacidade de até 10 passageiros, tá? Veículos, então eu tenho um carro. Carro é 5 anos, tá? Veículos de transporte, tipo um caminhão. Eu vou ter um caminhão, um guincho, sei lá, certo? É 4 anos. Trator, 4 anos. Computadores e equipamentos de informática e comunicação. O que é um equipamento de comunicação? Sei lá, ai meu Deus, softwares de internet, por exemplo. É 5 anos também, tá? Que vocês vão conseguir o tempo de uso, vão definir o tempo de uso, tá bem? Dúvidas, pessoal, eu vou estar lá no Google Meets, a gente pode tirar todas as dúvidas lá, tá bem? Bom trabalho aí para vocês. Eu envio a planilha e vocês comecem a preencher só isto por enquanto, tá? Porque a planilha tem muitas outras coisas para preencher, mas por enquanto vocês vão preencher só isso, tá bem? Beleza? Tchau!